queridos irmãos, uma boa noite, né? Que a paz do nosso Divino Mestre Jesus possa serenar o nosso coração, serenar a nossa mente, nos tranquilizar, né? Para a gente falar um pouquinho do Santo Evangelho, como diz a nossa irmã Joelma, que as palavras de Jesus são santas, né? O Evangelho de Jesus vem nos esclarecer, nos reformar. A cada dia que a gente vem, ouve o Evangelho, estuda um pouquinho, a gente vai só aprendendo, a gente vai só melhorando. É aos pouquinhos que a gente vai melhorando. Então vamos rogar nesse momento a Jesus, a espiritualidade maior, o patrono da casa Luiz Gonzaga, o nosso querido irmãozinho Cláudio, nosso irmão conselheiro, o nosso querido irmãozinho QX, também o nosso querido irmãozinho Preto Velho, demais amigos, companheiros espirituais que possam estar nesse momento aqui nos amparando, nos intuindo, nos fortalecendo para a prática do bem, né? E do amor ao próximo. A leitura do Evangelho de hoje é sobre a indulgência. É como começa aqui no comecinho do Evangelho de hoje, espíritas. Queremos falar hoje da indulgência. Sentimento doce e fraterno, que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. É que a gente tem que ser indulgente com o próximo, indulgente com os nossos irmãos. A gente tem que ter amor a cada um, abraçar a cada um, palavras de conforto, que às vezes, quanto de irmãos precisa da nossa palavra, do nosso conforto, do nosso conselho. E nós espíritas tá aí para a gente pôr esses ensinamentos em prática. Jesus quer que a gente ame uns aos outros, respeite uns aos outros, faz o bem sem olhar quem, faz caridade. Nós temos que fazer caridade, porque se a gente não fizer o bem aqui nessa terra, o que é que nós vamos levar para o lado de lá? Nós vai com a nossa bagagem vazia? Se nós temos aqui esse evangelho abençoado, essas palavras de conforto, essas palavras de aprendizado, e a gente vai com a bagagem vazia, nós temos que fazer aqui, enquanto a gente está encarnado. Porque se a gente vai fazendo bem, vai fazendo as caridades, Deus vai anotando. Deus enxerga, o olho de Deus é grande, ele enxerga cada filho dele, ele olha um por um, ele não esquece de filho nenhum. Ele olha todos, olha o tamanho desse planeta Terra, que ele olha um por um, acode um por um e protege um por um, e no plano espiritual que é muito grande. Então, já basta que Jesus veio por esse mundo, curou, deixou esse legado, deixou essas palavras santas do Evangelho, mas Jesus reina do lado de lá, ele continua do lado de lá. Ele deixou aqui os ensinamentos dele, o Consolador prometido, que é o Espírito de verdade, para dar continuidade nas palavras dele. Então, meus irmãos, vamos aproveitar essa oportunidade. Sempre eu falo que essa oportunidade aqui é única. Vamos desdobrar, principalmente nós espíritas. Vamos fazer o bem, trabalhar o trabalhador. O assistente é diferente do trabalhador da casa. Nós aqui, trabalhadores, o nosso grupo aqui, nós temos responsabilidade de trabalhar para Jesus. Nós pegamos a nossa tarefa. Ele não obrigou nós pegar, os guias não obrigou nós pegar a nossa tarefinha. Mas desde que nós pegamos,
Vamos trabalhar, vamos tirar a nossa tarefa com amor, com dedicação, com boa vontade. Um pouquinho com Deus vale muito. Não dá você chegar aqui no centro e falar assim, eu quero limpar o centro, eu quero receber espírito, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Aí você pega aquele tanto de serviço aqui no centro e você, às vezes você não dá conta de fazer nenhum direito. Então, é o que eu falo, um pouquinho com Deus vale muito. Vamos pegar a nossa tarefa e tirar ela devagarinho, com boa vontade, com carinho, com dedicação. Então, meus irmãos, vamos ser pacientes, vamos ser indulgentes, igual a leitura do Evangelho explica para nós. Vamos ter calma, vamos ter paciência com os problemas que vêm, as dificuldades que vêm, os obstáculos que vêm para nós, que nós tiramos de letra, mas com a fé em Jesus, vamos segurar nas mãos de Jesus, que a gente vence tudo. Eu já passei por tanta coisa nessa vida, mas eu sempre tenho a minha fé fervorosa em Jesus. Eu falo que Jesus, ele me carrega no colo. Jesus, eu falo, ele é o meu pai maior. Quando eu estou naqueles... Porque não pensa que nós espíritas não temos problema, temos muita dificuldade, passa por muita coisa. Mas quando eu estou assim, eu vou para um cantinho e falo, mestre, me ajuda. Aí eu tiro aquele Pai Nosso do coração, porque, gente, o Pai Nosso, ele fala tudo. O Pai Nosso, aquela prece que ele diz tudo para nós, o Pai Nosso. Olha, aquilo dá eu sinto aquela leveza, sabe? Parece que vem me toca a mão, eu sinto assim aquela brisa e estou recebendo. Eu falo que eu recebo muito mais do que eu dou. Eu tento doar, vim trabalhar nessa casa com carinho e dedicação, mas eu mais recebo do que eu dou. Eu sou muito agradecida a essa casa. Poder participar desse banquete não é para qualquer um, não. Nós temos que abraçar, o grupo, dar as mãos, trabalhar com humildade, com boa vontade, que a gente vai subindo um tijolinho. Cada dia que a gente vem, trabalha, né, doa, Deus vai marcando lá. Quando a gente passar por lá de lá, tá tudo anotadinho. Aí Jesus vai perguntar assim, o que você fez de bom para os teus irmãos lá na terra? Vai passar lá tudo. Lá para Jesus não tem tapiação, não tem mentira, não tem falsidade. Ele vai falar, você fez isso, fez aquilo. Está tudo anotadinho. Então, vamos fazer aqui a nossa parte. Vamos trabalhar para Jesus com boa vontade, que faz a diferença. Quanto mais você trabalha para Jesus, mais a gente recebe. Não só a gente, aqueles que pedem ajuda, aqueles que precisam de um ombro amigo, aqueles que precisam de um conselho. Aí a gente está aqui podendo ajudar. E é muito bom a gente poder ajudar. É tão bom a gente poder estender a mão para os nossos irmãos que precisam de ajuda. Vamos ajudar. Vamos trabalhar para Jesus sem cessar. E lá na frente a gente vai receber tudo. Eu falo que é os degraus. A gente cada dia vai subindo um pouquinho, até chegar lá em cima. Porque você não pode subir no último degrau de uma vez, não. Você tem que ir subindo aos pouquinhos, que a gente chega lá. Com boa vontade a gente chega lá, né? Eu falo que... agora eu vou falar um pouquinho do livro Nosso Lar. Eu tive a oportunidade, eu li ele em 3 dias. É do Chico Xavier. E esse livro, ele me deu muita sabedoria, muita força. Eu lembro que a minha filha tinha morrido numa semana, na outra semana eu já comecei a trabalhar no centro. Eu já trabalhava, já era trabalhadora daqui, né? Aí eu tive que afastar para cuidar dela. Aí ela desencarnou e eu cheguei aqui, tinha aquela partilheira era aqui.
Eu lembro que eu cheguei numa segunda-feira aqui, a nossa irmã ali foi assim, tirou aquele livro e falou, leva para você ler. A Tina. Era o nosso lar. Meus irmãos, aquele livro me clareou, me deu uma força, sabe? Aí eu entendi que até então eu estava perdida. Aquele livro me deu uma força, me ensinou, ele me explicou, ele falou tudo para mim, como que era lá no plano espiritual. Eu tive aquele entendimento com aonde que a minha filha estava ali. Eu fui vendo, eu fui lendo. Em 3 dias eu li o Nosso Lar. O livro que me deu, me esclareceu, me abriu o meu coração. Aí, a partir daquele livro, eu tive mais força para me suportar a dor. Porque mãe, quando perde um filho, a dor é muito grande. É uma dor que não tem limite. Mas depois, agora eu entendo. Agora eu entendo que Jesus precisava dela. Quando Jesus precisa, ele chama mesmo, ele vai nas melhores famílias, né? E leva mesmo. Ele precisou lá, a hora que ele quer chamar, está na hora. Agora eu entendo e sei que ela está melhor do que nós. Graças a Deus. Então, o Chico Xavier, como psicografava, né? Então, eu lembro de muitas mães que ficavam desesperadas, queria ter uma notícia dos filhos, porque a mãe, quando perde o filho, fica doida para ter uma notícia. Oh, será como é que está meu filho lá no plano espiritual? Oh, meu Deus, será que está bem? Então, as mães perdiam os filhos, ia lá para ele, para ter uma notícia, né? E ele psicografava, trazia mensagem daquele filho para aquela mãe. Você já pensou que alívio, né? Quando você tem uma notícia do teu filho, tá bem, tua filha tá bem. Eu falo, isso é de uma grandiosidade, né? Olha para ver Chico Xavier, as caridades que aquele irmão fazia e continua fazendo, né? É de uma grandiosidade que Deus ilumina ele do lado de lá, né? Igual eu estava lendo uma mensagem do Divaldo Franco, ele falando que ele sempre, de 4 anos, ele já começou a enxergar espírito, ele já enxergava. Então, ele enxergava a avó dele, e ele falava para a mãe dele, lá, a avó lá, ela está com vestido de tal cor. Aí a mãe fala, não tem ninguém aqui, lá, a avó está com esse vestido de tal cor. Ele já enxergava espírito desde 4 anos, e agora está com 92 anos, e essas palestras maravilhosas, de uma grandiosidade que o Edivaldo Franco traz para nós. É muito bom a gente ouvir aquelas palestras, dá muita luz para a gente, um aprendizado muito grande para nós, né? E é aquele espírita que ele fala com o coração. Eu adoro ver ele falar, ele já está bem velho, né? Mas aí é muito bonito, eu vi ele falando que ele não teve medo dele desencarnar quando teve a Covid, e desencarnou muitos irmãos, né? Foram embora, né? Quantos desencarnou? Ele falou que ele não teve medo, que imagina, se fosse a hora dele ir, não tinha como ele falar que não ia. Ele nunca teve medo da Covid. E eu também não, eu não tive medo. Eu vi, todo mundo precavia, com máscara, teve cuidado. O QX falava muito para nós, né? Não deixar de usar máscara, o álcool, higienizar as mãos, tudo. Mas eu também não tive medo, não. Falei, tudo a gente está nas mãos de Deus. Deus é que sabe, não é a gente, não. Se tiver de ser assim, será. Nada muda. Os desígnios de Deus, eu falo que só Ele sabe. Filho nenhum sabe dos desígnios de Deus. O desígnio de Deus só Ele sabe, né? Então, meus irmãos, agora eu vou
Eu vou ler uma mensagem para a nossa reflexão, que eu gosto muito, né, para a gente completar o Evangelho, é de Chico Xavier, do nosso querido amigo irmão Chico Xavier, né? Isso é para a nossa reflexão. Podemos definir a vontade de Deus em todas as situações. No sofrimento é a paciência, na perturbação é a serenidade. Diante da maldade é o bem que auxilia sempre. Perante a sombra é a luz. No trabalho é o devotamento ao dever. Na amargura, a esperança. No erro é a corrigenda. Na queda é o reerguimento. Na luta é o valor moral. Na tentação é a resistência. Junto à discórdia é a harmonia. À frente do ódio é o amor. No ruído da maledicência é o silêncio. Na ofensa é o perdão completo. Na vida comum é a bondade em favor de todos. Quem ajuda sem cessar, cada hora, todo dia, está cumprindo a vontade da eterna sabedoria. Fica aqui essa reflexão para nós.